como é que é, o que significa aceitar Jesus verdadeiramente? Porque, vamos lá, eu preciso ter, eu imagino, né? Porque você falou, tem três formas de aceitar, né? Então, a do C.S. Lewis é o que mais me chama a atenção, porque me parece algo racional, Sim. uma decisão tomada de forma racional. Sim. Só Eu, que- eu prego para que as pessoas tomem a decisão dessa maneira. Para que ninguém precise sofrer. Você não precisa dar com os burros na água para você mudar a sua forma de ver o mundo. Para você, sabe? Essa é a melhor maneira possível. Por isso a pregação do evangelho. Mas essa também não Mas- é a mais difícil e mais improvável? Depende, cara, depende. Eu entendo o que você está falando, porque a fé, ela também, em algum momento, ela vai ignorar um pouco da razão. Né? Porque para você ter fé, você vai ter que crer naquilo que você não vê, naquilo que não é tangível, você não toca. Então, chega uma hora que você não vai conseguir ser totalmente racional no sentido de que a fé é o sobrenatural. Né? Então, você não vai conseguir dizer o tamanho, como é. Entendeu? É uma perspectiva. Então, o aceitar a Jesus de verdade, cara, é quando você... Romanos diz, aquele que confessa com a boca e crê com o coração para a justiça. Essa é a parte difícil. Então, mas aí é uma decisão. É uma decisão construída pela tua convicção, seja no primeiro momento, por exemplo, do C.S. Lewis, ou construído por uma experiência muito profunda com o Senhor, de um socorro, de um milagre, que foi o que aconteceu comigo. Quando você olha os evangelhos, você vê pessoas que foram constrangidas pelo amor de Jesus e somente pelo amor e pela pregação do evangelho, assim como você vê que pessoas que tiveram que ser curadas de alguma enfermidade primeiro. Entendeu? Então tinha gente que estava doente, passou pelo caminho de Jesus, Jesus curou e aí começaram a segui-lo. Mas entende que são experiências antagônicas, diferente da outra, mas que o fim, na verdade, é o mesmo. Entendi. É que, assim, na minha cabeça, esse lance de, pô, tá, eu acredito em Deus, de verdade. Minha mãe é da igreja e tal. Ah, é? Fui pra caramba pra igreja. Qual igreja? Cara, hoje ela vai na Nova Vida, eu acho. Uma Acho que é igreja Nova evangélica. Vida. Igreja evangélica. Nova Vida, mas e foi bastante também na Metodista. E você passou, teve Assembleia. bastante tempo dentro da igreja também, ou pouco? Cara, então, a minha história, ela é mais... Eu ia porque minha mãe tava mandando eu ir. Essa é a verdade. É a história de todo mundo, na maioria das vezes. Essa é a verdade. Eu ia muito mais porque ela mandava eu ir. Sim. E aí tinha vezes que eu... E por isso, talvez pra mim seja um pouco difícil entender esse aceitar racionalmente, porque... Eu não sei, parece que precisa ter uma experiência ali que vai te mudar de alguma forma. Eu vejo esse negócio de aceitar racionalmente de duas formas. Uma que eu realmente acredito, eu concordo com o Igor nesse sentido que eu acho que é impossível de racionalmente uma pessoa desenvolver uma fé muito forte, só pela razão dela. Eu acho muito difícil. Concordo. Não, eu concordo. Porque, assim, talvez isso seja o princípio, seja o início, o start. Só que a caminhada com Jesus, ela é muito profunda. Então, aí que E na caminhada, a sua fé se desenvolve. Entendeu? Porque daí porque você tem fé, você começa a provocar as experiências. Então, eu tenho histórias, por exemplo, de coisas muito simples, mas que me deixaram com ainda mais fé. Um exemplo bem, bem simples. Eu tava com meu filho agora, eu tenho o João. O João, um cara passou a noite toda mal. Você é pai, você sabe que mexeu com o nosso filho, cara. É o nosso ponto fraco. Cara, meu filho passou a noite toda mal, cara. Vomitou, passou muito mal. Quando nós acordamos de manhã, e ele tava naquele estado ainda, eu falei pra ele, filho, a gente tem um acordo na nossa casa que a gente fala a verdade sempre. Então, vai tomar vacina. Filho, vai tomar vacina. A gente não fala que vai dar uma volta e tem um golpe. A gente fala a verdade. Daí eu falei, filho, ó, pai vai te falar uma coisa. A gente vai no médico se você continuar mal. Papai vai no médico, talvez você vai ter que tomar soro e tal. Eu expliquei pra ele. Cara, eu comecei a falar isso pro meu filho encheu o olho de lágrima na hora. Ele não quer ir no médico. Ninguém quer. E ele falou, papai, mas eu não quero ir no médico. E já chorando, cara. E eu já fiquei... Cara, qual é a pregação? O que eu prego? Eu prego que existe um Deus que se importa com a minha casa. Que se importa com todo, mas que olha pra mim, que olha pro Dave, pro João, pra Paula, lá na minha casa de Joinville. Aí eu falei pro meu filho assim, cara, eu fui ousado. Eu falei, filho, tem uma outra oportunidade. Se nós orarmos, meu filho tem 3 anos, cara. Eu falei, se a gente orar e o papai do céu curar você,
a gente não vai pro hospital. Só que a gente tem que perguntar se o Papai do Céu pode fazer. Cara, na hora meu filho fechou o olhinho, porque ele já sabe do que se trata, já tá familiarizado, fechou o olhinho, e ele falou isso aqui: Papai do Céu, cura eu. E aí eu, no meu coração, cara, eu comecei a falar: Jesus, se tem uma forma e uma oportunidade extraordinária de te apresentar pro meu filho, é agora. Cura o meu filho, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Cara, foi... Eu falei amém junto com meu filho, foi muito simultâneo. Quando eu falei amém, cara, eu vi o olhar do meu filho mudar. O semblante dele mudou. E ele falou assim pra mim: Papai do Céu me curou, eu tô bom. Eu falei: você tá bom mesmo, filho? Tô bom, papai. Eu falei pra minha esposa: amor, traz uma fruta pra ele comer. Aí minha esposa trouxe uma banana, ele comeu a banana, não vomitou. E acabou. Aí, cara, olha que doideira. Eu fiquei... Imagina, meu coração, né, cara, como pai e como um pregador do evangelho, pra mim não tinha... Eu queria contar pra todo mundo aquilo, né? E aí foi muito legal, porque daí meu outro filho, Noah, ficou dodói esses dias, e aí o meu filho, o João, falou pra mim: e aí, papai, vamos orar pelo Noah? Caraca. Entendeu? Agora nós Legal. estamos assim, mano, deu treta, a gente tem que orar primeiro antes de ir pro médico. Legal, legal. Mas é maravilhoso, cara. Então, por isso que eu digo, a construção do caminho pode nascer de maneira simples, de maneira pequena. Ninguém começa crendo de uma forma absurda também. Tem o processo, né? Então, pelo que Por você isso tá aí, falando... por isso o discipulado é importante também. É. Porque o discipulado na caminhada, ele vai solidificar a tua fé. Vai trazer alimento pra fé, entendeu? E eu acho que também, entrando na parte do racional, pra você acreditar, eu acho que ele é importante porque a partir do momento que você tem essa transformação, ok, acredito em Deus e Jesus, aceito e tal, a vida ainda vai te dar muitos desafios que vai fazer você ter que racionalizar essa sua fé para você entender como que a sua nova fé adquirida traduz as experiências, como que ela vai te guiar, entendeu? E nesse momento você precisa da lógica, você precisa do raciocínio. Ó, quer ver, cara? Tem muita gente que pergunta isso e fala comigo sobre. Cara, se eu aceitar Jesus, a minha vida vai mudar? Vai mudar. Mas e aí, cara, eu posso perder o emprego? Tipo assim, pode dar alguma coisa ruim? Meu filho pode ficar doente? Eu posso ter uma perda na minha família? Eu posso bater de carro? Porque na cabeça das pessoas... Tipo, tu virou o super-homem. E não é, cara. A nossa vida continua sendo exatamente a mesma nesse plano. Nós somos suscetíveis às mesmas coisas, às mesmas enfermidades. Covid veio aí pra mostrar, pô. Não morreu só gente que não conhece Jesus. Morreu pastor, morreu evangelista, missionário, morreu todo mundo. Então é isso. Vírus não faz distinção. Então, o que a fé muda? O que Jesus vai mudar, então? Essa é a parada. Pô, então se a minha vida não vira um mar de rosas, no que ela muda? Ela muda primeiro a minha eternidade. Agora eu sou eterno. Eu sei que existe algo a mais e que isso aqui é breve. Mas existe uma outra coisa, que é a tua perspectiva sobre o caos. A perspectiva sobre o caos se altera, cara. Se o cara que ele é racional e ele é só racional... Ele olha uma pandemia, ele faz a conta, ele vai dizer: vai morrer tanto. E ele vai ficar louco com aquilo, cara. Porque pra ele aquilo é impossível de reverter. A lógica, ela é exata. Agora, pra quem tem fé, cara, pra quem tem fé é diferente. Pra quem tem fé, ele pode até fazer a conta, mas ele crê que pode ter o sobrenatural. E isso transforma a nossa forma de viver, torna a gente mais leve, entendeu? Então, igual eu, pô, meu filho ficou doente, eu sofri um capotamento de carro já. Sério? Ah, recente? Não, faz uns 3, 4 anos. Mas eu sofri, mas eu já pregava o evangelho. Eu tava indo, inclusive, pregar a palavra. E o meu carro capotou. Um homem bêbado bateu na gente na estrada e não foi uma coisa simples, foi, assim, sinistro, cara. O carro capotou, veio outro carro e bateu, depois eu entrei no carro pra pegar o telefone e veio outro carro e bateu. Cara, Caralho. sinistro. É história absurda. Caraca. É. E Deus nos livrou. Tava de Então, noite? olha só, essa é a questão, ó. Uma pessoa normal, se você é uma pessoa normal, mas que a gente é tudo doente, né, na cabeça, né? Uma pessoa que não tem fé. Vamos falar assim, uma pessoa que não tem fé. Pô, ela sai de um acidente, ela fala: caraca, mano, se eu tô com um carro mais simples, não tinha acontecido. Mano, esse airbag aí me salvou. Entendeu? O cara olha pra tudo pro que é racional. Eu, cara, sabe como eu saí do meu carro? Eu vou falar uma coisa pra você. Foi o primeiro carro bom da minha vida que eu tive. Foi o primeiro carro que eu consegui comprar, que eu escolhi, que eu quitei. Foi o primeiro carro que eu fiz seguro. Eu tava 4 meses com o carro. Era o sonho da minha vida, aquele carro. Mano, o carro tava de perna pro ar, assim. Eu saí do carro, sabe o que eu falei? Cara, eu comecei a chorar, abracei minha esposa, depois de tudo. E a gente só sabia fazer uma coisa: Deus, obrigado porque o Senhor me livrou. Obrigado, Senhor, porque
o senhor é bom, a gente tá vivo, obrigado pela chance. Cara, entende? A perspectiva é diferente. E dentro desse acidente, eu tive uma experiência com Deus muito profunda também, porque a última vez que eu entrei no carro, fiquei de joelhos, assim, dentro do carro, buscando meu telefone, porque o carro tava de cabeça para baixo, né? E enquanto eu buscava meu telefone, eu ouvia minha esposa gritando, meu marido tá lá dentro, gritou. E veio um carro e, pum, bateu. Quando o carro bateu, cara, eu não vi o carro batendo, eu não ouvi barulho do carro batendo. Eu tenho a impressão que eu fiquei como se fosse numa bolha, cara. Sem explicar. Eu saí do carro sem nada, nem um arranhão. Você tava dentro do carro quando bateu? Eu tava dentro do carro de joelho, cara. Foi tão louco que o cara do outro carro arregaçou com a boca, bateu no volante. E eu que tava de joelho solto dentro do carro não aconteceu nada. Entendeu? Quer dizer, foi forte a batida, entendeu? Uhum. E, então É um pouco impressionante o cara vir, um carro capotado, o cara Sabe vem o que e que bate cara? no teu carro. A gente tava numa BR, né, numa rodovia, e era uma baixada. Então o cara viu que tinha alguma luz de ambulância no lado direito, já tinha até ambulância. E viu que tinha no lado direito alguma coisa. Mas o carro tava quase na faixa da esquerda. Então ele veio e bateu na minha porta, cara. Eu até tenho a foto aqui. Pô, foi sinistro, cara. Caraca. Pensei que tu tivesse saído e mandado um glória a Deus. Não, mas mandei também. Mas mandei sem sotaque. Glória a Deus!